a sua primeira entrevista oficial após ter sido... Claro que a imprensa estava toda lá, inclusive o Grupo Daio também estava lá, mas na bancada do 12 em Ponto, recebemos aqui o ex-prefeito de Natal e pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Álvaro Dias. Seja muito bem-vindo agora aqui, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Acredito que não foi surpresa para o senhor, porque o senhor já tinha se colocado como pré-candidato, mas existia ainda uma dúvida ali do grupo, quem realmente estaria nessa cabeça de chave aí, nessa chapa majoritária, se seria o senador Rogério Marinho. A gente tinha, inclusive, as especulações do nome até do senador Stephenson Valentim, mas hoje, oficialmente, o senhor sai como candidato aí da direita. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela acolhida. E realmente o nosso desejo era de que se chegasse a uma solução de consenso, como chegamos. E assim, eu, na minha expectativa interior, no meu pensamento, na minha análise, o caminho natural a ser percorrido por esse grupo era esse, porque eu sabia, como sei e todos nós sabemos, que o papel do senador Rogério Marinho a nível nacional é muito preponderante. Rogério Marinho hoje é um dos senadores mais preparados da República do Brasil. E dentro de um contexto amplo como o de agora, em que vamos ter uma eleição presidencial, eu acreditava que ele seria convocado pelo grupo do presidente Bolsonaro para participar da coordenação a nível nacional, como de fato aconteceu. Ele recebeu um apelo de Flávio Bolsonaro, que é candidato a presidente da República, e do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, para que participe de uma maneira bem efetiva da coordenação geral da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Então isso aconteceu, e o senador Stephenson Valentim, que tem tido um bom desempenho, um grande desempenho como senador da República, viabilizando recursos importantes para o estado do Rio Grande do Norte, está tendo aí um grande desempenho no Senado Federal, com amizades importantes, com um bom relacionamento com todos os outros senadores que fazem parte daquela Câmara ali a nível de Congresso Nacional. Nós ouvimos de sua parte que o seu desejo, a sua aspiração, o seu sentimento era de permanecer no Senado da República. A não ser que por um motivo ou por outro, nem eu nem Rogério pudéssemos então assumir essa postulação, ele poderia analisar essa possibilidade, mas a preferência, o desejo dele era continuar como senador, para continuar contribuindo de uma maneira tão eficaz, tão competente com o estado do Rio Grande do Norte. Então, se chegamos aí a uma solução consensual. Agora, falando sobre permanência, eu pergunto, segue no Republicanos ou vai para o PL? Todas as decisões que nós formos tomar de agora em diante será de acordo com o grupo. Nós fazemos parte de um grupo político que nós citamos, o prefeito Paulinho Freire, o senador Rogério Marinho, o senador Stephenson Valentim, e nós estamos aí ao lado dele. Todas as decisões que formos tomar serão tomadas em conjunto com esse grupo. Inclusive outras questões também precisam ser definidas, analisadas e serão no momento oportuno, mas pelo grupo. Como, por exemplo, quem será o candidato a vice-governador? Quem vai ocupar outra vaga para o Senado da República? São questões que estão ainda pendentes. Possibilidade de mudança de partido, de sair do Republicanos e se filiar a outro partido. Se isso for acontecer... O PL está no radar, prefeito? Sim, claro, pode ser o PL, pode ser qualquer outro partido, desde que seja um sentimento aí que vá, vamos dizer assim, ser majoritário dentro desse grupo. O que o grupo decidir, nós vamos acatar, e todas essas decisões serão discutidas, debatidas, dialogadas pelo grupo, para que no momento oportuno a gente possa definir todas essas questões. Agora, o senador Rogério Marinho, hoje, no seu discurso, destacou a situação do Rio Grande do Norte. A situação, inclusive, inusitada, quando o próprio vice-governador não quer assumir o governo deixado pela governadora Fátima Bezerra. O senador destacou que o Rio Grande do Norte tem a pior situação fiscal do país, investimento em educação, a educação é a pior, considerada a pior do país. Então, o senhor chegou a dizer agora há pouco que Stephenson permanece disputando a reeleição, porque o Senado na política é considerado o céu,
E aqui, o estado do Rio Grande do Norte, da atual situação, seria o inferno? O senhor está preparado para receber esse governo que as pessoas não querem sequer concluir, os gestores atuais? Você vê que a situação do estado do Rio Grande do Norte é tão difícil, é tão complicada, o estado está numa situação de dificuldade tão grande que o próprio vice-governador desistiu de assumir, de cumprir o seu dever como vice-governador e já declinando da possibilidade de vir assumir o cargo caso a governadora venha renunciar. Ao lado dele também existem aí afirmativas e especulações por parte da imprensa de que o próprio presidente da Assembleia também teria dito que a ele não interessaria também assumir o governo do estado. Então você vê por aí quão difícil está a situação do Rio Grande do Norte. É realmente um buraco negro que o nosso estado se meteu. Você vê aí as estradas esburacadas, a educação, mesmo no estado governado por uma professora com um dos piores IDEBs do Brasil. A situação da saúde não é diferente, os hospitais regionais sem equipamento, o Hospital Alfredo Gugel superlotado. É uma situação, a segurança também não funciona, a população intranquila, tiroteios em todos os locais, principalmente aqui na capital do nosso estado, nos bairros de Mãe Luísa, de Felipe Camarão, aí uma intranquilidade constante, permanente, que é vivida pela população do Rio Grande do Norte. Então, um dos estados mais numa situação de maior dificuldade da República, do Brasil, é hoje o estado do Rio Grande do Norte. Mas o senhor está preparado para enfrentar e mudar essa situação? Tem jeito o Rio Grande do Norte? Pronto, preparado e querendo. Veja aí que realmente a nossa a experiência que nós adquirimos administrando a cidade de Natal, e olhe que quando a gente foi assumir a prefeitura de Natal, muitos duvidavam da nossa capacidade administrativa, muitos diziam, faziam chacota, ele vai logo atrasar salário. Não atrasamos um dia sequer de salário durante a nossa gestão à frente da Prefeitura Municipal. Nós mudamos o plano diretor, nós fizemos a engorda de Ponta Negra, nós construímos o complexo turístico da Ridinha, nós entregamos 2.500 apartamentos para pessoas de baixa renda, nós concluímos a Avenida Felizardo Moura no investimento de quase 40 milhões de reais, nós recapeamos as principais avenidas da cidade de Natal, como a Floriano Peixoto, a Deodoro, a Mipibu, a Coronel Esteva, a Presidente Bandeira, a Mintas Barros e muitas outras ruas e avenidas da cidade de Natal. Então, nós temos aí a experiência necessária para administrar o Rio Grande do Norte com força, com vontade, com coragem e aí, com essa determinação, mudar o estado do Rio Grande do Norte. Prefeito, a gente agora tem basicamente no cenário definido quem são os pré-candidatos e obviamente a gente já começa a observar o que cada um, por exemplo, pode oferecer e tem de experiência. Nós temos Cadu Xavier, que é exatamente a representação da continuidade do governo, é secretário da Fazenda, tem relação direta com a questão financeira e fiscal do estado. Nós temos Alisson Bezerra, que é prefeito de Mossoró, é prefeito pela segunda vez, tem uma experiência dentro da cidade de Mossoró, e você que foi prefeito da cidade de Natal, e teoricamente aí nós temos esses três atores com essas experiências. Você acredita que vai ser uma eleição onde vai se discutir exatamente esse legado que cada um deixou? Então, por exemplo, você estava falando muito da questão fiscal, e aí eu me lembro bem do prefeito de Mossoró, que fez críticas com relação a Natal por ter, por exemplo, ficado com o Capag C. E ele disse que, por exemplo, Mossoró era Capag A. Você acha que vai gerar em torno disso essa discussão dessas experiências do que foi cada um dentro das gestões que teve? Olha, se o Capag de Natal estava pior do que o de Mossoró, nem foi ele, nem fui eu o responsável por isso. Porque a situação de dívidas que a Prefeitura de Natal tem, e tem realmente dívidas, elas foram construídas ao longo do tempo. Durante a gestão de Vilma, durante a gestão de Carlos Eduardo, durante a nossa gestão, durante várias outras gestões que nos antecederam. Não são dívidas recentes, não. Quando eu assumi a prefeitura, você pensa que eu assumi a prefeitura sem dívida? Não. Eu assumi a prefeitura com muitas dívidas. Então, nem ele, nem eu podemos ser responsabilizados pela situação atual com relação à questão fiscal da Prefeitura de Natal ou da Prefeitura de Mossoró.
Mossoró. Mas essa questão aí, eu entendo que vai via baile, vai via tona. Nós temos os dados, os números, inclusive, que mostram que nós deixamos a Prefeitura de Natal com a situação de muito equilíbrio, porque se tinha essas dívidas, nós deixamos também com dinheiro em caixa e superavitária. Nós deixamos a Prefeitura com os convênios que foram depositados para obras que Paulinho Freire está realizando e ele está dando continuidade à nossa gestão. Nós deixamos a Prefeitura de uma maneira bastante superavitária. Está aqui a secretária de Planejamento da nossa gestão, Joana Guerra, que pode também, se for necessário, dar aí um panorama de como nós entregamos à Prefeitura, que entregamos numa situação bastante razoável, equilibrada e com dinheiro em caixa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Antes das eleições propriamente dita, nós temos a eleição indireta, né, para um mandato tampão. E o seu nome também chegou, inclusive, a ser ventilado para esse mandato tampão. Vocês já tiveram a oportunidade de conversar sobre esse assunto? Porque agora a Assembleia Legislativa, a gente vem acompanhando 3 grupos ali dentro da Assembleia Legislativa que refletem justamente as eleições em outubro. O senhor tem expectativa, o senhor volta a colocar o seu nome para esse mandato tampão? Olha, não é meu desejo, porque eu entendo que quem assumir esse mandato tampão vai ter uma dificuldade muito grande, né, em relação à situação fiscal do Estado, é tanto que o próprio vice-governador se negou ou se nega a assumir caso a governadora renuncie o seu mandato. Então, a própria legislação eleitoral iria vetar muitas coisas, muitas medidas. Pois é, e é um tempo muito pequeno. Imagina aí você assumir o governo e 2 meses depois atrasar salário. Ou 1 mês depois atrasar salário. Como é que fica a imagem, né? Como é que você vai recuperar em 9 meses a situação, o equilíbrio fiscal do Estado para repor, reorganizar, reordenar essa questão salarial do funcionalismo público? É realmente uma situação muito complicada. É tão complicada que o próprio vice-governador se negou a assumir. Mas, dentro de um contexto de discussão do grupo político do qual nós estamos fazendo parte, se houver aí uma decisão do grupo de que é importante que a gente possa analisar essa questão, a gente analisa. Mas não é um desejo meu de forma nenhuma, pelo contrário, eu acho uma situação muito temerária para quem assumir. E na minha avaliação, quem deveria assumir o governo durante esse período tampão deveria ser um técnico, uma pessoa que realmente não tenha nenhum comprometimento político, para que possa tomar ou começar a tomar medidas necessárias para sanear o Estado. Saulo Spinelli. Ex-prefeito Álvaro Dias, pré-candidato agora ao governo, a gente fala-se de medidas, a gente discutia agora há pouco as famosas medidas amargas, né? Para se começar. Qual seria essas possíveis medidas que o senhor identifica que seria de imediato o senhor governador, que o Estado precisaria tomar para se tentar recolocá-lo no rumo certo? Olha, ninguém mais do que um médico sabe avaliar um paciente que está na UTI. O Rio Grande do Norte está na UTI. Para tirar o Rio Grande do Norte da UTI, medidas amargas, duras, vão ter de ser tomadas, né? Essas medidas precisam ser analisadas, precisam ser estudadas e existem, inclusive, já alguns estudos feitos sobre isso, como, por exemplo, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte tem uma análise muito detalhada feita por técnicos que analisam aí, identificam aí as dificuldades do Rio Grande do Norte e propõem soluções. É uma das formas de que a gente possa aí se debruçar e se inteirar da situação real do Estado do Rio Grande do Norte e a partir daí começar a estudar medidas que possam ser tomadas no sentido de sanear a situação do nosso Estado. Governador,
já tem alguma medida que você possa adiantar? Algo Não, do tipo? eu prefiro, né? Eu vou procurar, inclusive, vou marcar uma audiência com o presidente da Fierne para ter acesso a esse estudo aí, porque é o que me consta, inclusive Rogério já esteve lá, inclusive com o Stilson, procurando se inteirar desse estudo. Então é um estudo muito relevante, feito por técnicos competentes e que tem realmente uma contribuição a dar para quem for vir a ser o futuro governador do estado. Álvaro, você fez uma declaração no seu discurso bem forte, que você governaria e seria, teoricamente, uma volta, né, para o Rogério Marinho, que ia estar abrindo mão dessa possibilidade, você governaria a 4 mãos. Isso Sim. aí é uma declaração bastante forte e, obviamente, reconhecendo a liderança que Rogério tem dentro desse grupo. E aí minha pergunta é, Rogério tinha um projeto, qual esse grupo, um grupo muito grande, um grupo extenso que vocês, inclusive fica registrado nesse evento de hoje, ele era o líder, né? Ele tem um mandato de Senado. Você assume agora como esse protagonismo de cabeça de chapa. Como é que vai ficar a participação de Rogério, já que ele vai para essa coordenação nacional? Rogério continua dando atenção para o Rio Grande do Norte? Como é que ficam esses prefeitos? Como é que fica esse grupo todo? Ele segue unido com essa amálgama Rogério? Como é que fica agora a entrada de Álvaro nesse processo? Rogério tem um papel fundamental, preponderante dentro do Estado. O partido dele, o PL, é o maior partido, dos maiores partidos da República do Brasil e do Rio Grande do Norte. Então, claro, ele vai ter de ficar, como se diz, lá e lô. Vai ter de ir para lá, mas voltar também, participar tanto da campanha presidencial, que deve ser o seu foco principal, claro, a gente entende que ele deve ficar praticamente sediado em Brasília, mas dando assistência aqui também, porque ele tem aqui um grupo de prefeitos muito grande no estado, filiado ao PL, deputados estaduais, acho que a maior bancada da Assembleia Legislativa hoje é do PL, então ele tem de assim, continuar contribuindo, se desdobrando para tanto dar assistência lá, como ele vai dar, como ter uma participação, claro, bem menor do que teria por motivos óbvios, mas também continuar contribuindo aqui. Álvaro Dias, nesse fim de semana, muito circulou um boato de que uma outra chapa seria lançada e que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza, seria um dos nomes para o Senado na chapa da oposição. Hoje, a oposição não anunciou o segundo nome. Essa vaga continua em aberto. Ezequiel Ferreira de Souza pode ser o segundo nome fazendo a dobradinha com Stevenson e Álvaro na chapa da oposição? Pode sim, claro, seria um nome muito forte. É uma questão que, como eu disse aqui, tem de ser analisada, definida pelo grupo, porque não só o nome de Ezequiel, mas tem outros nomes aí que podem vir a ser analisados para compor a chapa. Coronel Hélio, por exemplo, é uma pessoa que é muito fiel, muito leal ao partido, pôs o nome dele como um postulante a ocupar essa vaga. Tem outras pessoas também de relevo que podem ocupar. Da FEMURNE, Babá, né? O presidente da FEMURNE, né? Babá, que pode ser vice, pode compor essa outra chapa como candidata ao Senado. Enfim, tem vários nomes, né? A gente Então, precisa analisar. Mas claro, gostaria de ter Babá Pereira como seu vice na sua chapa? Mais claro, só concluindo aqui, mais claro que o nome do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel, é um nome fortíssimo. Ele tem mantido contato Seria com vocês, conversas com o grupo? Não, eu inclusive tô até devedor disso aí, que eu preciso procurá-lo e vou procurar ele para conversar pessoalmente e analisar essa questão ao lado de Rogério, ao lado de Stevenson e também dialogando com ele próprio, que é um candidato muito forte e seria muito interessante se ele se dispusesse a ocupar essa vaga. Como o senhor avalia, o senhor gostaria de ter Babá Pereira como vice na chapa? Álvaro para o governo e Babá Pereira como vice-governador? Babá é uma figura, né, muito respeitada, é presidente da FEMURNE, já não é nem a primeira vez, acho que é a segunda ou terceira vez que ele preside a Federação dos Municípios, tem um bom contato com todos os prefeitos do interior do estado e seria um excelente nome para vice-governador, porque, claro, aí iria ajudar e contribuir bastante no contato com esses prefeitos do interior que ele tão bem conhece e durante tanto tempo tem tido um contato permanente com todos eles. Então é um bom nome, mas volta para
redundar naquela questão. O grupo é que tem de analisar e decidir. Vocês conversam com alguns outros partidos? Hoje a gente pode identificar o PSDB através do senador Stevenson, o prefeito de Acari, o Podemos, tinha lá o seu Republicanos, o PL. Tem algum outro partido que vocês já conversam para compor esse arco de alianças? Tem sim, claro, tem o PSDB, o Podemos, como você falou aí, tem o próprio Republicanos, o PL, tem o Solidariedade, tem vários partidos aí que a gente vai procurar e compor dentro desse contexto aí de alianças. Prefeito Paulinho Freire estava hoje, né, no anúncio da sua pré-candidatura. Paulinho Freire é do União Brasil. União Brasil tem hoje, embora não assumida, mais uma pré-candidatura de Alisson Bezerra. Como é que vai ser a participação do prefeito Paulinho Freire na sua campanha com este grupo político, caso seja confirmada realmente uma candidatura dentro do União Brasil, que é o partido dele? Olha, eu conversei recentemente com o prefeito Paulinho Freire, ele disse que está junto com o grupo, não vai ver nenhuma dificuldade de assumir publicamente, como já assumiu, né? Que ele inclusive estava lá e declarou e falou e se posicionou claramente a favor de apoiar a nossa candidatura juntamente com o Stevenson e o senador Rogério Marinho. Então ele não terá dificuldade. Se o partido, por acaso, porventura, criar dificuldade, aí o próprio Paulinho é quem vai ter de analisar e decidir se permanece ou não no partido, até porque, para quem ocupa cargo executivo, não tem essa questão de amarração ou de fidelidade partidária. Então, é uma questão, é uma definição dele, pessoal. Ele é quem tem de analisar qual é o melhor caminho, mas a certeza que eu tenho é que ele vai estar, como já declarou e se posicionou, inclusive hoje lá na União, vai estar junto conosco nessa campanha, nessa empreitada. Como o senhor avalia 8 anos que o Estado é governado pelo Partido dos Trabalhadores e pela professora Fátima Bezerra? O senhor identifica algum legado e como é que o senhor avalia a gestão Fátima Bezerra após 8 anos de mandato? Um desastre realmente o governo da professora Fátima Bezerra, e ela não tem nenhuma justificativa plausível para o que está acontecendo, a não ser a própria incompetência dela. Porque antes ela dizia que tinha dificuldade de liberar recursos para o estado do Rio Grande do Norte porque o presidente era Jair Bolsonaro. Hoje o presidente da República é Luiz Inácio Lula da Silva, amigo pessoal dela. Ela fala com Lula como eu falo com você, como eu falo com qualquer outra pessoa. E realmente não continua com todas as dificuldades, como eu disse aqui. Saúde não funciona, a educação é das piores do Brasil, a insegurança toma conta do Rio Grande do Norte e o estado, as estradas esburacadas, as estradas precárias, enfim, um estado desorganizado que não tem nenhuma justificativa para isso. É realmente uma situação muito difícil a do Rio Grande do Norte e nós vamos questionar isso fortemente durante todo o período pré-eleitoral e eleitoral. Primeira entrevista ao vivo aqui do pré-candidato oficializado. Bombando, é o primeiro pré-candidato oficializado. Aliás, tem Cadu Xavier. E agora o primeiro da oposição oficializado. Tem um candidato que não é candidato. A audiência ainda não assumiu, né? Que não assumiu ainda. A audiência está bombando. Um abraço aqui também para a delegada Sheila Freitas, que manda um abraço aqui, diz que está na audiência. Eu queria fazer uma pergunta. Questionar também o pré-candidato aqui, se o senhor tem avaliado, o senhor com a sua história política, assim, não tem achado que a gente tem comentado muito aqui na bancada do 12 em Ponto, como as coisas estão aceleradas. A gente está em janeiro, né? E aí tudo está muito acelerado. A gente está falando das eleições ainda em outubro, ainda tem uma eleição indireta. O senhor também tem essa mesma perspectiva? E o que leva essa correria, essa corrida política aí nessa disputa? Será que essa eleição virou moda agora no Rio Grande do Norte antecipar a eleição, né? Quando eu estava na prefeitura de Natal, as pessoas penhoradamente, insistentemente querendo antecipar a eleição, querendo saber quem era o candidato que eu iria apoiar, e eu protelando, porque isso atrapalha a gestão, atrapalha a administração. Olha, nós estamos em janeiro.
né? Já estamos definindo praticamente todas as O pré-candidaturas. senhor não estava do nem aqui, Estado. o senhor estava viajando, É. né? E foi quando foi colocado o seu nome. O senhor foi pego um pouco de surpresa ou não? Não, porque a gente já vinha atuando, né, dentro desse contexto aí de assumir uma pré-candidatura ao governo do Estado, né? Mas o que assombra, o que assim espanta é a antecipação das eleições no Rio Grande do Norte. Virou a moda agora. Antigamente as campanhas começavam, sabe quando? Depois da convenção. Em Mas o senhor acha que é julho. algo daqui do Mas Rio Grande do quem Norte? primeiro A rede social antecipou também. foi o governo, né? Mas eu Quando ia lhe lançou fazer, Cadu. eu ia lhe fazer uma pergunta. Você falou, talvez não do seu nome, mas que colocaria à disposição desse governo tampão. Eu vou chamar Sim. assim tampão, não em desrespeito. Mas você vê como fundamental a oposição, o grupo de vocês, vê esse governo tampão como um objetivo? É objetivo de vocês? Aí entra no radar de vocês? Não, mas eu não botei meu nome à disposição para Não, o se, mandato tampão, não. se o grupo achasse que, né? Mas eu sim, queria saber o aí seguinte. tudo bem, se o grupo achar que é importante que Pronto, a gente mas a venha minha assumir, pergunta é, vocês da oposição, vocês veem essa eleição do mandato tampão como um objetivo de vocês? Não, eu entendo que não. E eu entendo, como eu já também troquei algumas ideias com outros integrantes do grupo, eu acho que deve assumir o governo do Estado para esse mandato tampão um técnico, que não tenha nada com política, que comece a tomar as medidas duras, amargas que tem de ser tomado para recolocar o Estado nos trilhos perdidos do desenvolvimento que deixaram de acontecer aqui. Então, são medidas duras, amargas, e eu acho que um técnico, uma pessoa sem pretensão Mas, política... Fábio O senhor Dantas não- seria um bom nome, prefeito? Fábio Dantas, tem muitos bons nomes. Mas Fábio Dantas não seria assim tão dentro desse contexto que nós falamos, porque ele é político, né? Mas o senhor não Político, acha foi que... deputado estadual. Eu acho que o perfil adequado seria o de um técnico, né? Várias pessoas aí que têm comprometimento não político poderiam ser analisadas, né? Mas vocês Mas vão o senhor não trabalhar acha- o nome. A oposição E vai aí- trabalhar o Isso. nome. E aí eu Ou não? pergunto assim, o senhor não acha que já é um pouco do reflexo das eleições em outubro? O grupo que vencer ali dentro do nome da Assembleia Legislativa já vai ser uma prévia das eleições ou não? Não tem relação? Não, eu acho que não. Eu acho que o nome que for analisado pela Assembleia, aprovado para assumir esse mandato tampão aí, tem de ser, vai ser o grupo que conseguir realmente se impor com maioria dentro da Assembleia, né? Aí vai ser importante também o diálogo com o presidente Da da Assembleia, vai ser peça fundamental, né? Vai ser uma peça fundamental aí para definir quem será o futuro ocupante desse mandato tampão aí. Nós temos hoje 3 pré-candidatos conhecidos, digamos assim, da população. Oficialmente, o candidato do governo, Cadu Xavier, que é o secretário de Fazenda. O senhor teve o nome oficializado hoje. E Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró, que ainda não assumiu, mas trabalha nos bastidores. Inclusive, o vice hoje dele já confirmou que será o vice de Alisson. Então, são 3 pré-candidatos. Como é que o senhor espera que seja essa campanha de 2026 aqui no estado do Rio Grande do Norte? É uma campanha que não vai fugir muito do contexto que sempre acontece em toda campanha política, não. Essa é uma campanha, a minha surpresa, assim, que não é surpresa mais, é a antecipação muito grande da eleição, né? Como eu disse, as eleições aqui, o período eleitoral ou pré-eleitoral começava depois da convenção, em julho. Nós estamos em janeiro, já estamos definindo os 3 candidatos. Você veio para defender esse legado e também o bolsonarismo? Como é que vai além disso a candidatura? Veja, eu de não Álvaro? sou bolsonarista, mas eu entendo que Bolsonaro contribuiu muito com o Rio Grande do Norte. Ele liberou recursos importantes na época, no período da pandemia. Eu fui com o Rogério Marinho falar com ele, ele recebeu a gente muito bem, se disponibilizou, enviou para cá. Eu não tenho esses números, mas se eu não me engano, mais de 20 milhões de reais que
possibilitou a gente instalar o hospital de campanha em 40 dias, tomar medidas importantes, abrir centros de enfrentamento, adquirir medicamento, preparar médicos para combater a pandemia. Então eu tenho essa gratidão muito grande ao presidente Bolsonaro pelos gestos que ele teve durante a nossa administração à frente da Prefeitura Municipal, principalmente durante a pandemia. 13h34, nosso tempo está esgotadíssimo. Agradecer aí a disponibilidade agora do pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, saiu lá da coletiva de imprensa, deu tempo do senhor chegar aqui, então muito obrigada aí, nós fizemos o convite, o senhor aceitou e veio para cá, então obrigada pela sua presença aqui. Eu é que agradeço aí a vocês a oportunidade, o espaço e assim esse diálogo democrático que a gente está tendo aqui e condições de explanar um pouco dos nossos pensamentos através dessa emissora aqui, a 98. Então, muito obrigado, estamos sempre à disposição.